Vamos lá, meus combatentes, futuros militares da Marinha do Brasil. Hoje nós vamos ver a revisão, que vai englobar a parte de funções, inequações, expressões, tá? Coloquei muito conceito ali de potência, tá ok, meu combatente? Então, vamos nos dedicar aí até o finalzinho, tá? Tem que ter muito foco. Não desista do seu sonho, combatente. Persista nele, tá? Estude bastante. Então vamos começar a nossa revisão. Dados os conjuntos A, 2, 3 e 4, B, 1, 2, 3, 4 e 5, e a relação R de A em B, definida por R é igual a XY pertencente a A vezes B, tal que y é igual a 2x menos 3, R representada por. Então, isso aqui é um produto cartesiano, correto? É um produto cartesiano, onde como nós temos essa lei aqui que nos informaram, dessa função, nós temos essa lei aqui, ó, y 2x menos 3, onde o conjunto, como é A para B, os elementos do conjunto A serão para a variável x, correto? Onde a variável, você atribuindo valores à variável x, você vai achar a variável dependente y, tá? X é uma variável independente, y é uma variável dependente, tá bom? Então vamos ver, ó, eu tenho esse caso aqui, ó, y é 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4, com menos 3, 1. Y é igual a 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Y é igual a 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4, 8, 8 menos 3, 5. Então, nós achamos esses três valores correspondentes aos três valores do A, correto? Nós achamos eles. Onde que nós temos que para 2 nós temos o 1, que para o 3 nós achamos o 3, que para o 4 nós achamos o 5, onde ambos formaram os pares 2 e 1, 3 e 3, 4 e 5, correto? Então, esses aqui são os pares ordenados deles, onde nós temos na alternativa na letra A. Considere um quadrado de lado L, diagonal D e perímetro P, tá? A função que define a diagonal em termos do perímetro do quadrado é dada pela expressão. Então, combatente, olha só. Nesse caso aqui, ele está usando o perímetro. O que era o perímetro para a gente? O perímetro é 2π, correto? Só que nesse caso, no problema, ele passou que o perímetro para a gente é P, tá? O perímetro é P, tá legal? Não vamos confundir os dados do exercício. Onde que ele pede? A função que define a diagonal em termos do perímetro. Então, nós temos que f, uma função f de D em A, em P. Tá? A função de D em P, diagonal em função do perímetro. Tá legal? E ele disse do quadrado. O quadrado ele é constituído de 4 lados. Ele disse o L. Opa. L, 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 L. E onde que é a soma dos lados, nós temos o perímetro. Então, nós temos aqui que o perímetro, ele é o quê? 4L. Tá legal? O perímetro é 4L. O que mais que ele nos informou aqui? Nos informou a diagonal. A diagonal do quadrado, combatente, ó.
onde que a diagonal do quadrado é D. E nós sabemos que a diagonal do quadrado, ela é L raiz de 2. Até aí tranquilo, né, combatente? Então, ele quer D, ó, ele quer D em função de quem? De P. Ele quer D em função de P. Então, eu tenho que substituir aqui. Então, o que fica legal aqui pra gente, ó? L, quem é? É P sobre 4, correto? L é P sobre 4. Agora, dessa maneira, fica tranquilo. Pego esse L aqui, vou substituir aqui. Onde que nós temos que a diagonal é o quê? P, que multiplica a raiz de 2 sobre 4. Então, agora a gente tem a função de D em função de P, onde D é a variável dependente, P é a variável independente. Tá legal? Independente. Alternativa, letra C. Tá? Então, a função, noção de função, né? A função é composta por duas variáveis, combatente. Dado o esquema de flechas abaixo, para representar uma relação F de A em B, podemos afirmar: F não é uma função de A em B, F é uma função bijetora, F é uma função sobrejetora, F é uma função injetora, F é uma função sobrejetora nem injetora. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho esse primeiro caso aqui. Então, desse ponto, partiu uma flecha para cá. Desse ponto, partiu uma flecha para cá. Desse ponto, partiu uma flecha para cá. E também daqui partiu uma outra flecha para cá. Certo? Aí eu pergunto para você, essa relação aqui é uma função? Não é função. Não é função. Por que não é função? Porque de um ponto partiram duas flechas. E aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Isso aqui é a imagem. Tá legal? A imagem. Então, para ser função, o domínio, cada elemento do domínio só pode emitir uma única flecha. O elemento do domínio só pode sair uma única flecha. Única flecha. Então, se de um elemento do domínio saiu mais de uma flecha dele, não é função, é somente uma relação. Tá legal? Olha só, desse ponto veio essa seta, desse ponto veio essa seta, desse ponto veio essa seta. É uma função? Sim, é função. Olha, que do contradomínio aqui, ó, partiu uma única seta de cada elemento. Agora aqui nós temos a imagem. Ó, aqui nós temos a imagem. Isso aqui é o contradomínio, não é isso? Então, os elementos do contradomínio não são os mesmos da imagem? Sim. Então, quando eu tenho imagem igual aos elementos do contradomínio, certo? Imagens igual aos elementos do contradomínio. Quando acontece isso, nós temos um nome que ela é sobrejetora, certo? Então, partiu um único elemento, de um único elemento partiu uma única seta do domínio, atingiu o contradomínio, onde os elementos do contradomínio são imagens.
Então, quando a imagem é igual ao próprio elemento do contradomínio, ela é uma função sobrejetora. Certo? Mas observem só, as imagens são diferentes? Não, vamos botar aqui, ó, a primeira bolinha e a segunda bolinha tem a mesma imagem, tá? Então, aqui a imagem serve para dois elementos do domínio. Vamos ver outra aqui. Então, desse elemento aqui, ó, partiu essa seta. Desse aqui partiu essa seta. Desse aqui partiu essa seta aqui, correto? É uma função? Sim, de cada elemento do domínio partiu uma única seta. Agora aqui o contradomínio. A imagem, o número de elementos, a imagem é a mesma do contradomínio? Não, ó. Aqui é a imagem, ó. Esses 3 pontinhos são a imagem. Os 4 formam o contradomínio. Aqui nós temos a imagem, correto? Então, aqui nós temos imagem diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, ela não é sobrejetora, correto? Ela não é sobrejetora. Agora eu falo para você, mas as imagens se repetem? Que nem aqui, ó. Para 2 elementos é a mesma imagem? Não. Imagens, elementos diferentes, imagens diferentes. Então, quando a gente tem imagens diferentes. Imagens diferentes, ela tem um nome. O que ela é? Com imagens diferentes, ela é injetora. Tá? Então, ela é injetora. Imagens diferentes. Daqui partiu esse ponto. Daqui partiu essa flecha. Daqui partiu essa flecha. Olha a análise. Contradomínio, domínio, contradomínio. Aqui nós temos a imagem. Ó, imagem. A imagem é igual ao contradomínio? Sim, imagem igual contradomínio. Bateu. As imagens são diferentes? Sim, imagens diferentes. Então, aqui nós temos 2 casos. Qual? Aqui nós temos a sobrejetora, aqui nós temos a injetora. Então, quando isso acontece, nós passamos a ter o quê? Quando nós temos simultaneamente, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora numa única função, elas passam a ser chamadas de bijetora. Tá legal? Bijetora. Então, nós vimos o que é uma função, o que é a função sobrejetora, injetora e bijetora. Tá legal? Agora vamos responder aqui, ó. Fica fácil. F não é uma função de A em B? Saiu mais de uma seta em algum ponto aqui? Não. Então, isso aqui está furado, correto? Porque é uma função. Vamos ver aqui. É uma função bijetora? Bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser o quê? Ó? Ela tem que ter a imagem igual ao contradomínio. E a imagem diferente. Possui imagens diferentes, correto? Possui. Mas é igual ao contradomínio? Não. Ó, aqui, ó. Só possui imagens diferentes. Não é bijetora, porque o contradomínio tá porque ela não é sobrejetora, ó. Então eu elimino isso aqui. É uma função bijetora? Não. É uma função sobrejetora? Eu elimino também. Não. Por que ela não é? Porque o contradomínio é diferente da imagem que nós vimos. É uma função injetora? Sim. Para ser uma função injetora, ela possui o quê? Imagens diferentes. É uma função injetora. Então, alternativa, letra D. F não é uma função sobrejetora e nem injetora? Não.
Nós já respondemos ali, ela é injetora. Tá legal? Vamos para a próxima então. Se f de x é raiz quadrada de 3 mais 2x, então f raiz de 2 mais f menos raiz de 2 ao quadrado é. Então, gente, observe aqui que nós já temos uma coisa que a gente já cansou de ver. Isso aqui é como se fosse A, opa, deixa eu trocar a caneta, A mais B ao quadrado, correto? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá legal? Então, essa aqui. Onde que nós temos agora que fazer a nossa substituição, correto? Ó, quem é o valor de x no primeiro caso? X é raiz de 2. Então, eu pego aqui, ó, f raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, correto? Então, já tem aqui a primeira. A segunda é menos raiz de 2. F menos raiz de 2 é igual a raiz quadrada de quem? 3 menos 2 raiz de 2. Temos agora essa segunda transformação. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar aqui dentro e elevar ao quadrado. Então, a gente vem, ó. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2 mais a raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Então, aqui a gente já sabe o que vamos fazer, ó. Tá aqui em cima, tá? Então, a gente vai usar essa do produto notável aqui, ó, pra gente resolver ali. Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado do primeiro. Então, quando a gente levar esse primeiro termo ao quadrado, o radical vai sair, concorda comigo? Como assim, professor, que eu não lembro? Aqui eu tenho a raiz quadrada de A, correto? Então, isso aqui, opa, eu tenho a raiz quadrada de A elevada ao quadrado. Isso aqui é como se fosse, ó, A elevado a 1/2, que é a propriedade do radical, ao quadrado. E esse expoente aqui é um produto com outro. A 2 vezes 2, que vai me dar 1. Correto? É isso aqui que acontece. A, que multiplica o 2 aqui, ó, dá 1. Então, toda vez que eu tenho um radical, uma raiz quadrada e eleva ela ao quadrado, o radical sai. Então, o que sobra para a gente aqui? O quadrado primeiro, 3 mais 2 raiz de 2. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O que acontece aqui nesse produto de raiz? Eu tenho a raiz quadrada de A que multiplica com a raiz quadrada de B, combatente. Vou repetir o radical e multiplicar o que está dentro deles, A vezes B. Tá legal? É isso que acontece aqui, tá? Então, se eu tenho 2 vezes o primeiro pelo segundo, eu vou ter o quê? O radical, eu vou ter 3 mais 2 raiz de 2, que multiplica 3 mais, 3 menos 2 raiz de 2, certo? Aqui. Agora o que? Mais o quadrado do segundo, a mesma coisa. Aqui tem um radical, elevando ao quadrado ele vai sumir. Mais 3 menos 2 raiz de 2. Tranquilo até aí, combatente? Bem devagarinho para poder tirar suas dúvidas. Agora, a gente vem aqui, ó. Eu tenho esse 3
e esse 3 aqui. Eu já posso somar. 6. 3 mais 3, 6. Eu tenho esse 2 raiz de 2 com esse menos 2 raiz de 2. Ó. Elimino. O que sobrou? 2 mais 2 o radical disso aqui. Então, vamos ver. Mais 2 esse radical. Como é que fica isso aqui? Agora eu vou fazer a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 menos 2 raiz de 2, menos 6 raiz de 2. Agora eu venho aqui, ó, mais 2 raiz de 2 vezes 3, vou ter mais 6 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 que multiplica 2 raiz de 2, ó. Como é que eu faço isso aqui, ó? Que nem eu fiz aqui, eu vou repetir, eu multiplico o que está do lado de fora, vou multiplicar o que está do lado de dentro do radical e extrair a raiz. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Raiz de 4. Certo? Raiz de 4. Então, tudo isso aqui dentro desse radical aqui. Agora aqui, a gente vem. Eu tenho 6 mais 2. Meu radical, eu tenho 9. Menos 6 raiz de 2 com mais 6 raiz de 2, some. Menos 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Tá aqui. Certo? Agora vamos ver. Vou continuar aqui do lado. O que nós temos? 6 mais 2, que multiplica 9 menos 8. Isso aqui é 8. 9 menos 8, 1. A raiz quadrada de 1 vale quanto? Vale 1 vezes 1. Logo, nós temos que 6 mais 2 é igual a 8. Tranquilo, combatente? Alternativa letra D. O gráfico abaixo representa a função de R em R dada por f de x a x mais b. A e b pertencem aos reais. De acordo com o gráfico, conclui-se que... Tá. Então, vamos ver aqui, combatente. Nós temos aqui, né, a função f de x a x mais b. Onde que eu tenho que f de x a x mais b, eu tenho que a é o coeficiente angular. É o coeficiente angular. Onde que esse coeficiente angular, se ele for maior que zero, a função é crescente. Se ele for menor que zero, a função é decrescente, tá? Então, nós temos essa particularidadezinha aqui do A. Maior que zero, menor que zero. Função crescente, ela é dessa maneira aqui. A função decrescente é dessa maneira aqui. Então, já olhando para esse gráfico, pelo desenho que nós fizemos aqui rápido de poço, nós já sabemos que esse A aqui, ele é menor que zero, que é uma função decrescente, correto? Então, aqui nós já matamos essa primeira. E agora vamos ver o B. O B, ele é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Então, B é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Tá legal, combatente? Então, aqui, onde está o B? O B está aqui. Isso aqui é o B, tá? Aqui é o zero. Esse B está na parte positiva do Y ou na parte negativa? Aqui em cima é positivo do Y. Aqui embaixo é o negativo do Y. Aqui é o positivo, que está acima do zero, negativo que está abaixo do zero. Ele está o quê?
na parte positiva. Então quer dizer que o B aqui, ele é maior do que zero. Tá legal? Então a nossa alternativa, letra A, menor e maior. Letra A, tá? E agora, combatente, só para a gente aproveitar, eu tenho aqui, ó, esse ponto. Esse ponto em que a reta toca o eixo x é a raiz da função. Tá? E como é que eu calculo a raiz da função? Igual a função a zero. F de x, que também é o que? É o próprio y, é igual a zero. Quando eu faço igual a zero, eu vou achar a raiz da função. Tá legal, combatente? A reta da equação 2x mais 12y menos 3 é igual a zero. Em relação ao sistema cartesiano ortogonal, forma com os eixos do sistema um triângulo cuja área é. Então, vai ter um triângulo. Ele quer calcular a área. Pô, professor, essa equação aqui, ó, não está me dizendo a função. Tá assim, combatente. Olha só, vamos organizar isso aqui, ó. 2x mais 12y menos 3 é igual a zero. Então, para ser função, que a gente conhece é o quê? O y tem que estar na esquerda. Desculpa. 12y é igual a menos 2x mais 3, correto? Vou pegar o 12 e vou passar para lá dividindo. Y é igual a menos 2 sobre 12, x mais 3 sobre 12. Simplificando, eu vou ter menos 1 sexto de x. E agora mais o que? Menos 1 sexto de x, eu terei mais 1 quarto, que vai ser o que? Isso aqui é nosso B, aqui é o nosso A. Ele já disse que o A é o quê? O que o A é? O A é negativo. Se o A é negativo, é uma função decrescente, correto? Então, nós vamos montar esse gráfico agora aqui. Logo, analisando aqui, nós temos o A igual a menos 1. Menos 1 sexto. Menos 1 sexto menor do que zero. Portanto, ela é decrescente. Desse jeito aqui. Aonde ela vai tocar o y? Ela vai tocar o y no ponto B, 1 quarto. Pô, agora eu preciso saber aonde ela vai tocar o eixo x. Para tocar o eixo x, eu preciso achar quem? A raiz da função. Raiz. A raiz é o quê? Y igual a zero, certo? Então, eu pego aqui a minha função, ó, menos 1 sexto de x mais 1 quarto igualei a zero. Menos 1 sexto de x é igual a menos 1 quarto. Negativo dos dois lados, eu multiplico por menos 1. Eu vou ficar com 1 sexto de x é igual a 1 quarto. Vou multiplicar o x para lá, o 6. X é igual a 6 sobre 4. Portanto, x igual a 3 meios, correto? Então aqui, combatente, nós já vimos aonde vai tocar no eixo x. A origem, que é a interseção. Agora nós vamos fazer a nossa função, que ela é decrescente, porque o A é negativo, certo? Então ela faz isso aqui, ó. Essa é a nossa função. E nela nós sabemos agora aonde ela toca o eixo x, 3 meios. E aonde ela toca o eixo y, 1 quarto, certo? Então ela toca 1 quarto. Observe que figura que formou aqui pra gente. Um triângulo retângulo, ó. Ele formou um triângulo retângulo aqui pra gente, ó. Isso aqui. Ele quer essa área aqui, ó, do triângulo retângulo, certo? Ele quer essa área. Então, nós sabemos que a área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Quanto mede esse cateto aqui? Ó? 1 quarto.
Quanto mede esse cateto aqui? 3 meios, que é o zero, né? Eu não tenho um lado negativo. Então eu tenho aqui, ó, 3 meios, esse cateto todo mede 3 meios e esse aqui mede 1/4. Então a área é, deixa eu só mudar aqui, a área é 1/4 vezes 3 meios, tudo isso dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser 3/8 dividido por 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ter 3/16. Então a área é 3/16 daqui. Tá legal? Alternativa letra E. Então, qual dos gráficos abaixo, não podem representar uma função? Combatente, só lembrando uma coisa. O domínio, cada elemento do domínio, certo? Domínio, cada elemento dele só pode ter uma imagem, certo? Guardem isso. Do domínio só pode ter uma imagem. Isso que eu falei para você aqui, ó. Esse ponto aqui, esse ponto, isso aqui. Então eu tenho esse ponto aqui, correto? Eu tenho esse ponto aqui, ó. Então eles têm as suas imagens diferentes, correto? Só que esse mesmo ponto, ele não pode ter duas imagens, tá? Ele não pode acontecer isso aqui, ó. Eu tenho esse ponto, eu tenho a imagem aqui, aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui não pode acontecer, não é função. Não é função, combatente. Então, pô, professor, como é que eu faço aqui, ó? Um macetinho. Eu pego aonde é a função e vou traçar retas paralelas ao eixo Y. Ó. Nessas duas retas paralelas, a função está aqui. Quantas vezes a reta tocou na função? Aqui está o eixo X, certo? O nosso domínio aqui. Aqui está o contradomínio, a imagem. Esse ponto do X, quantas vezes tocou na função? Uma única vez. Esse ponto aqui, quantas vezes tocou na função? Uma única vez. Então isso aqui é função. Tá legal? É função. Agora vamos ver esse daqui, ó. Esse ponto do X, quantas vezes tocou na função aqui? Uma. Esse ponto do X, quantas vezes tocou na função? Uma. Esse ponto do X, quantas vezes tocou na função? Uma. Também é função. Aqui, ó. Esse ponto do X que passou a reta, tocou quantas vezes na função? Uma. Esse ponto, uma única vez. Esse ponto, uma única vez. Esse ponto, uma única vez. Também é função. Agora a gente vem aqui. Esse ponto, uma única vez. Esse ponto, uma única vez. Esse ponto, uma única vez na função. É função. Vamos ver aqui agora. Esse ponto, uma vez. Esse ponto, uma vez. Esse ponto, uma vez. Deixa eu só que ficou torto aqui. Esse ponto, uma vez. Esse ponto. Espera aí. Esse ponto aqui. Quantas vezes tocou? Nem preciso tocar mais, ó. Quantas vezes tocou aquele ponto ali? Olha aqui. Ele tocou aqui. Aqui. Tocou aqui, ó. Tocou mais de uma vez. Isso aqui seria aqui, ó. Um elemento do contradomínio
com 3 elementos, um elemento do domínio, com 3 elementos do contradomínio, que tem a imagem, ficaria assim, ó. Isso, isso e isso. Isso aqui pode acontecer? Não. Então, esse gráfico aqui não é função, tá? Não é função. Então, é traçar retas paralelas que toquem, né, o eixo X, passe pelo X, paralela a Y, e tocando no gráfico, trocando lá no gráfico, na função. Se tocar mais de uma vez o mesmo ponto X, passar por mais de um ponto na função, né, no gráfico, ela não vai ser função. Tá legal? Guardem bem isso aí, combatente. Então, combatente, chegamos ao final de mais uma revisão, tá? Ao qual espero que ajude bastante a vocês nessa etapa da vida aí, tá ok? Estudem bastante, não deixe a matéria acumular, persista, combatente, persista, não desanime, tá ok? Guarde que eu sempre falo, a guarda morre, mas ela não se rende, tá ok? Então leva esse mantra para vocês aí a vida toda, a guarda morre, mas não se rende, tá ok? Um grande abraço e até o próximo encontro, combatente.